temple dedicated to the Greek god Zeus. Todos os anos, cientistas, arqueólogos, pesquisadores e pessoas comuns fazem descobertas incríveis, ajudando-nos a entender melhor o mundo ao nosso redor. Contudo, recentemente os cientistas acabaram de encontrar o Templo de Zeus, que foi selado e intocável por milhares de anos. Mais precisamente, alguns séculos atrás, no início da década de 1890, os restos de um templo grego de 2.300 anos foram desenterrados pelo arqueólogo alemão Karl Ullmann, na antiga cidade grega de Magnésia, localizada no que hoje chamamos de província turca de Aydin. Foi então enterrado novamente e muito tempo esquecido, até que os arqueólogos o revistaram recentemente e descobriram ainda mais história no local. Quer saber mais? Então continue assistindo esse vídeo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, 98% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas. Então, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. No vídeo de hoje você irá conhecer as incríveis descobertas por trás desse sítio arqueológico. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. Magnésia é uma das cidades antigas mais significativas e notáveis da Turquia. De acordo com fontes e lendas antigas, a cidade de Magnésia foi fundada por uma tribo da Tessália, conhecida como Magnetes. A localização da primeira Magnésia estabelecida por irmãs não é conhecida exatamente, mas aprendemos de fontes antigas que ela estava à beira do rio Menderes. Magnetes reconstruiu a cidade em sua localização atual, próximo a Gamuskey, em 400 anos antes de Cristo, por causa das doenças epidêmicas causadas pela constante mudança e transbordamento de Menderes e a necessidade de estabelecer uma cidade mais segura contra os persas. Na antiguidade, Magnésia era uma grande cidade que ocupava uma área de aproximadamente 1.300 por 1.100 metros quadrados, cercada por muros de fortificação, com um sistema de ruas planejadas em grade. A cidade tinha uma posição estratégica e comercialmente vital devido à sua localização entre cidades ricas e poderosas, como Priene, Éfesos e Trailes. Magnésia primeiro ficou sob o domínio de Seleuco e depois do reino de Pergamo, no período helenístico. A cidade, que conservou sua importância no período romano, tornou-se centro episcopal no período bizantino. Descobertas. As segundas escavações desses arqueólogos levaram à descoberta de um santuário, uma espécie de estádio com estátuas e outros artefatos. Mas o mais importante dessa vez é que eles também encontraram a entrada do templo sagrado de Zeus. Atualmente acredita-se que os restos do templo e do portão de entrada possam remontar ao século III a.C., com a antiga cidade de Magnésia, datada do século IV a.C. Não é apenas uma descoberta incrivelmente perspicaz, que lança luz sobre a vida há vários milênios, mas o templo também tem um significado sagrado. A região de Magnésia em que foi encontrada é uma das mais sagradas da cidade, com laços em primeiro lugar com Ártemis e em segundo lugar com Zeus. Os pesquisadores explicaram que tradicionalmente na antiga Magnésia as pessoas adoravam quase em uma forma de culto várias divindades e não apenas uma, e portanto a área em que o templo de Zeus foi encontrado se encaixa nas teorias religiosas relacionadas ao período de tempo. Arqueólogos turcos que escavam Magnésia há décadas redescobriram o portão do templo recentemente, depois que o templo foi descoberto pela primeira vez na década de 1890 pelo já citado arqueólogo alemão Karl Ullmann. O local não fica longe de outro templo, dedicado à deusa grega Ártemis, que também já foi descoberto. O portão de entrada do templo de Zeus foi desenterrado como parte das escavações em andamento, que continuam na área de Ortaklar, lideradas pelo professor Görkem Kokdemir, da Universidade de Ankara, que trabalha nas escavações de Magnésia há mais de 23 anos. De acordo com Kokdemir, os tesouros inestimáveis da antiga cidade grega de Magnésia foram escavados pela primeira vez durante os últimos anos do Império Otomano. O arqueólogo alemão Karl Ullmann, que também escavou em Bergama e muitas outras cidades no oeste da Anatólia, escavou em Magnésia de 1891 a 1892.
Kokdemir diz que Ilma foi o primeiro a descobrir o templo dedicado a Zeus nos tempos modernos, mas muito dele foi posteriormente enterrado novamente. Ele passou 2 anos em Magnésia e desenterrou o templo de Zeus, aquele que redescobrimos, e agora está no noticiário. É significativo por causa da história da arquitetura. É datado do século III a.C., um dos primeiros templos do período helenístico, disse Kokdemir. A cidade de Magnésia possui riquezas históricas, cobiçadas pelos arqueólogos da época, e como era comum naquele momento histórico, Ilma simplesmente carregou muito do que encontrou e deu ao governo de seu próprio país. Kokdemir acrescentou que Kawar Ilma revelou os elementos arquitetônicos deste templo e levou cerca de 10% do templo para Berlim, como esculturas e inscrições, junto com partes do templo de Zeus. O arqueólogo diz que o templo dedicado a Zeus é um dos locais sagrados mais importantes de Magnésia. Kokdemir diz que sua equipe arqueológica está escavando o que restou do templo de Zeus, incluindo seu portão, para coletar informações arquitetônicas adicionais, para complementar as informações que ainda faltam e para reintroduzir o templo em um estudo arqueológico rigoroso. Dessa forma, a equipe de escavação da Magnésia diz que espera encontrar de 60% a 70% das partes originais do templo de Zeus. Eles planejam iniciar a restauração do templo, adicionar pilares de 5 metros de altura e reconstruir o telhado, tornando-o um local que pode ser visitado pelo público. De todas as estruturas antigas em Magnésia, o Templo de Ártemis é a maior estrutura religiosa. Agora aberto aos visitantes, se tornou o 4º maior templo de Anatólia, depois do Templo de Ártemis, de Éfeso. O arqueólogo explica parte do motivo pelo qual Magnésia desempenhou um papel tão importante no mundo da Grécia Antiga, dizendo que no século III a.C., mais precisamente 2.300 anos atrás, havia jogos organizados que eram equivalentes aos jogos mais importantes da região do Mediterrâneo, os Jogos Delphi-Apolo. Segundo Kokdemir, participantes da Itália, da Grécia, de muitos pontos da Anatólia e de ilhas se juntaram-se a estes jogos que duraram 5 dias. Os jogos falaram da importância da Magnésia e também ajudaram a cidade a crescer e prosperar. Falando aos repórteres, Kokdemir explicou que ainda existem muitos locais em Magnésia que devem ser escavados. Enquanto ele e sua equipe esperam que o templo de Zeus seja restaurado em toda a sua glória em alguns anos, dependendo do financiamento, o hipódromo, com uma capacidade incrível de 50 mil espectadores, é o próximo farol para os arqueólogos. Podemos esperar de 15 a 20 anos para vivenciar completamente a incrível cidade que é Magnésia, mas valerá a pena, afirma enfaticamente. Assim, com tanta cultura rica sendo encontrada em uma antiga cidade esquecida, pode existir muito mais histórias esperando para serem aproveitadas, independentemente de quanto tempo as escavações em Magnésia continuem. Não há dúvidas de que, quando estiver concluído, a cidade antiga mostrará algumas descobertas verdadeiramente impressionantes. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Será que mais descobertas incríveis serão encontradas nesse gigantesco sítio arqueológico? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.